E aí eu queria perguntar, não sei se o senhor teria liberdade para falar um pouco sobre isso conosco, doutor Celão, né? Como é que o senhor lida, claro que a gente sabe que o senhor vai conduzir a coisa para a palavra de Deus, mas a gente queria ouvir em termos práticos, como é que o senhor lida no meio dos conflitos das tentações, né? Porque muitos homens a gente ouve dizendo assim, e quando eu falo tentação, eu estou falando tentação na sua área mesmo, não estou dizendo tentação que atinge os homens de forma geral, mas estou falando a questão do trabalho ali, né, da autoridade que está investida sobre a sua vida. Porque você ouve homens dizendo assim, eu não dou conta, isso é mais forte do que eu não consigo resistir. Às vezes, se você ouve as pessoas falando sobre vícios, as pessoas falando sobre a questão da sexualidade, né? Como é que o senhor, um juiz de direito, lida com essa questão das tentações, né? Veja, não há outra forma de lidarmos com as tentações a não ser estando ligado em Deus. Sim. Né? A nossa intimidade com o Senhor é que vai nos proteger, é que nos vai fortalecer para que nós possamos realmente resistirmos ao diabo. Né? E não tenha dúvida de que realmente são muitas as tentações, porque é um poder que é colocado, né, muito grande nas mãos de um juiz. E tantas vezes nós somos tentados a agir por impulso, nós somos tentados a agir de maneira arbitrária, né, de maneira até mesmo vingativa, por situações, circunstâncias criadas, né? Mas nesse momento nós temos que ter bom senso, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que nos lembrar que nós lidamos com vida, nós temos que nos lembrar que nós somos referências para tantas pessoas, né? E temos condições de fazê-lo, de conseguir todas essas habilidades, né? Toda essa capacitação, só quando temos intimidade com o Senhor. Né? É buscando todos os dias essa intimidade, buscando andar com Jesus. Eu percebo que muitas vezes as pessoas se sentem perplexas quando me veem lidar numa vara criminal e me dizendo cristão. Mas como que é isso? Como que o senhor lida? Eu tive agora há pouco tempo um evento lá em Patrocínio que nós conseguimos realizar, foi do coração de Deus. Conseguimos levar crianças do abrigo e crianças e menores infratores que foram levadas a se envolverem com um coral e efetivamente foi formado um coral. Esse coral foi levado para dentro do fórum. Que legal. Houve uma apresentação lá no final de ano, né, dessas crianças, porque nós queríamos atrair o olhar da comunidade. Não, mas esse espanto que o senhor citou agora há pouco aí, que as pessoas têm quando vê como que um juiz de uma vara criminal pode ser cristão, eu acho que isso é geral para todo mundo, porque quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo assim, olha, fulano de tal é advogado e é crente, mas é da área criminal, então não tem, como é que esse cara consegue ser crente numa área, porque infelizmente o Brasil está corrompido, né, e a gente sabe que tanto a política quanto muita coisa na justiça brasileira a gente está vendo casos e casos sendo julgados aí, e empurra para lá, empurra para cá, puxa aqui, puxa ali. A questão do mensalão é um excelente exemplo para a gente pensar na questão, né, da corrupção no Brasil e tal. Então, realmente espanta, porque luz no meio das trevas causa espanto mesmo, né? Você está no meio da escuridão, de repente alguém acende uma luz, aquilo chama a sua atenção. Agora, aí por isso que eu falei em termos práticos, né? Como que a gente pode ajudar, por exemplo, uma pessoa, um homem, ou até mesmo uma mulher que está nos assistindo, seria, por exemplo, uma vida devocional disciplinada, uma ferramenta para ajudar bastante, por exemplo? Não tenha dúvida. Nós temos uma ferramenta, um instrumento que é um tesouro extremamente precioso e é essencial, que é a palavra de Deus. Antes de conhecer a Jesus, eu tinha muita dificuldade para exercer a função, porque, como eu disse anteriormente, era com a minha força, era com as minhas habilidades intelectuais, e eu conseguia chegar a um resultado, mas com muito sofrimento. Né? E eu não tinha tantas vezes tranquilidade para dormir depois daquilo que eu havia decidido. Agora não, porque eu tenho um norte, a sabedoria que há nas Escrituras, né, da qual eu procuro me alimentar diariamente, ela
nos norteia, ela nos traz paz, né? E sempre nos traz o caminho melhor a ser percorrido. Então, por isso que eu digo que essa intimidade com o Senhor, ela é essencial para quem ocupa esse tipo de posição, para todos, obviamente, mas no meu caso especificamente, ela é muito necessária para que eu esteja o tempo todo blindado e possa resistir a essas tentações, né? E aquela pergunta, como é que o juiz criminal pode ser um cristão? Eu tinha essas dúvidas mesmo antes de vir para Cristo, porque eu não sabia como fazer o encontro dessas duas realidades, mas é perfeitamente possível, porque Deus não elimina as leis dos homens, né? Porque tudo está debaixo da autoridade de Deus. E o que nós temos que fazer é aplicar a lei, né? Mas sabendo que aquela lei, que obviamente quem errou tem que responder pelo seu erro. Quando erramos, nós devemos responder pelos nossos erros. Mas nós temos sempre a opção de buscarmos o perdão do Senhor, né? Então, quando eu estou lidando com uma situação em que muitas vezes eu tenho que julgar e trazer condenação sobre a vida daquela pessoa, eu faço com muita tranquilidade, porque nós devemos responder pelos nossos atos segundo a lei dos homens, né? Mas, mesmo de trás das grades, toda pessoa pode ser livre em Deus. Sim, a grade é a consequência do crime dela, mas o perdão ela vai receber. Com certeza, né? Então, ainda que vá para o céu preso, mas vai. Isso me trouxe tranquilidade, isso me trouxe paz para exercer a função, né? É o discernimento, é a sabedoria que vem do Com certeza. Eu queria que a gente pudesse falar mais sobre, trazendo orientações práticas, porque a gente está terminando esse assunto dos homens hoje. Estamos falando aqui de vida devocional, para ajudar esses homens que estão ali com a cabeça borbulhando, até as esposas ou as mães também, tentando ajudar de alguma forma. Pastor Nilton, lá, eu imagino que lá também no Homens da Promessa, vocês devem ter ali vou chamar de roteiro, né? Porque é igual criança, assim, o novo na fé, ou quem ainda não sabe lidar com as coisas, precisa crescer na maturidade espiritual. Então é igual uma criança, biologicamente falando, você precisa traçar para ela uma disciplina. Como é que vocês lidam lá com esses homens da promessa lá? Nós temos trabalhado no sistema. Muitas vezes a igreja quer levar o homem a mudar o seu comportamento. De fora para dentro. Isso não funciona. Por mais que o homem tente ser um homem bom, um marido bom, um pai bom, isso não pode ser imposto a ele. Ele tem que entender, e a gente trabalha nessa linha, que o coração dele precisa ser transformado. E somente Deus, através da palavra dele, através do Espírito Santo, pode transformar o coração dele. Isso não muda de hoje para amanhã. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo, ele vai sendo transformado, ele vai entendendo como é que funcionam as coisas, o coração dele começa a passar por uma transformação. E o que acontece? O exterior dele começa a mudar. Então, nós trabalhamos nessa linha de que ele precisa de ter amigos para ajudá-lo a crescer espiritualmente. Ele precisa ter um relacionamento com Deus cada dia maior, não por imposição, por exemplo, assim, eu tenho que orar 1 hora por dia. Não, ele não tem que orar 1 hora. Se você ora 5 minutos, mas fala com Deus, escuta Deus falar com você, amém? Você lê a palavra porque você é obrigado a ler, ou você lê a palavra porque você quer aprender, você quer ser um homem parecido com Jesus? Então, a gente inverte as coisas. Não é por imposição que você vai ser um bom cristão. Você vai ser um bom cristão quando você aumenta o seu relacionamento com Deus, você tem amigos que te ajudam nessa caminhada. Isso implica dizer que os amigos antigos, então, que não ajudam nesse propósito, então tem que desvincular, pelo menos inicialmente, para não contaminar, seria isso? Eu acredito assim, muitas vezes funciona com o homem assim, quando o homem converte, por exemplo, aconteceu isso comigo. Os meus amigos anteriores, eles me abandonaram. Por mais que eu procurasse ter relacionamento com eles, de tomar uma cerveja, de ir para um bar, para um restaurante, simplesmente desapareceram. Então, assim, não quer dizer que isso tenha que acontecer, mas muitas vezes é melhor para o homem, sim, isso acontecer, formar novas amizades com homens que estão trabalhando com ele na igreja, estão andando com ele na igreja, para que ele não seja, muitas vezes, sofrer más influências. Porque tem homem que acontece isso, ele não consegue
viver assim. Inclusive, vale dizer o versículo bíblico aqui lá de Coríntios que fala, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. E tem homem que é muito volúvel, ele se deixa levar facilmente por essas situações. Então, quando ele começa a caminhar com homens que são cristãos também, que têm o mesmo pensamento, que querem mudar de vida, isso começa realmente a influenciá-lo e faz com que ele cresça. E uma questão que a gente perdeu muito na igreja é a questão da prestação de contas. De eu ter um amigo de que eu possa chegar para ele, não que ele vai me sabatinar, ele vai ficar me perguntando um monte de coisa, mas eu ter coragem de contar para ele algumas situações que eu estou vivendo, que eu sei que são pecados na minha vida e eu preciso parar com isso. E quando eu tenho alguém assim, na hora que eu for pecar, na hora que eu tiver para cometer um outro pecado, eu vou pensar duas vezes. Não só para o meu relacionamento com Deus, mas também com a minha amizade com esse irmão que eu Mas essa dificuldade com prestação de contas é problema de autoridade na vida do cara, né? Ele tem problema com autoridade. Aí, normalmente, a gente volta lá naquilo que a gente falou essa semana. Relacionamento com o pai, que foi mal desenvolvido, e aí, com qualquer outra autoridade, vai ter essa dificuldade de relacionamento. Com certeza. E também tem uma questão também que eu acho que é um princípio que ele foi, assim, sublimado durante muito tempo nos nossos relacionamentos entre amizades e muitas vezes dentro da igreja, essa questão de prestação de contas. É importante ter essa perspectiva de ter uma autoridade sobre você, mas ao mesmo tempo você ter alguém no mesmo nível que você, onde você sente confiança, onde você pode abrir o seu coração, né, abrir coisas do que diz respeito da sua vida pessoal, até mesmo seu relacionamento familiar, onde você pode buscar não a questão assim do aspecto de como o Nilton falou, daquela coisa assim de impositiva, mas uma coisa livre, de liberdade. Mas, falando nisso, nós vivemos hoje um contexto no Brasil onde muitas lideranças dentro de igrejas abusam da autoridade, não só lá nos fóruns pelo Brasil afora, mas muita liderança dentro das igrejas abusa da autoridade. E aí o camarada ele pensa o seguinte, poxa, eu preciso de alguém, eu preciso me prestar conta com alguém. Até que tanto, ou até que ponto, essa liderança ou essa prestação de contas deve acontecer para que não haja também o inverso, uma manipulação, e aí aquilo estraga o processo de conversão do indivíduo. Precisa haver um nível de confiança. Eu não vou chegar perto de uma pessoa que eu nunca conversei com ela, não tenho amizade nenhuma com ela. Não, mas aí eu digo o seguinte, eu tenho confiança com quem eu estou prestando conta, mas até que tanto a pessoa com quem eu estou me abrindo tem autonomia para agir na minha vida. Porque senão nós saímos de um extremo e vamos para o outro. Um extremo de anarquia, de rebeldia, para um outro extremo de manipulação e etc. e tal. O que vocês acham? Né? Mas eu falo no nível de essa prestação de contas que a gente procura observar, é a questão de amizade. Não é a questão até de autoridade. As pessoas, eu vejo assim, por exemplo, nós temos grupos pequenos. Nos nossos grupos pequenos, o líder, que a gente, devido até essa palavra, a gente chama de mediador, eles estão ali, eles vão crescer, vão se tornar amigos e essa amizade gera confiança. No momento que essa amizade gera confiança, eles estão no mesmo nível, inclusive o mediador, para um ter coragem de contar para o outro alguma coisa. Ele sabe que ele não vai sofrer manipulação, ele sabe que ele vai estar ali com pessoas que ele confia. Então, aquilo ali gera mais confiança ainda. Então, nesse nível de amigos mesmo que o homem precisa mas não é ter. num nível, então, de pai e filho, né? Não. Porque o pai fala, não, você não vai fazer isso, e etc. e tal. É uma questão de amizade mesmo.